consegue pensar em apendicite, em adenite mesentérica, a gente já vai fazer o exame ou abre aquele exame mais ou menos direcionado. Não que necessariamente seja aquilo, mas a gente tem uma ordem de prioridades para descartar. Outra coisa que vai ajudar bastante a gente seria o laboratório, né? Por quê? Porque, como o tema diz, é abdômen agudo inflamatório. Então, a gente vai ter modificações também na questão de laboratório. E aí vem principalmente a questão da leucocitose e a questão de alterar as provas inflamatórias, né? Como o PCR, velocidade de hemossedimentação, as próprias plaquetas também são marcadores de atividade inflamatória, né? Então a gente consegue verificar isso também antes de começar a atender o paciente. Aqui a gente tem a divisão do abdômen em 4 quadrantes, né? Esses quadrantes, a dor localizada nesses quadrantes também vai nos dizer muito sobre os possíveis diagnósticos. Como a gente vai falar de 4 causas aqui, e as principais, né? A questão da colecistite, que seria uma dor localizada no hipocôndrio direito, que daí ela pode irradiar tanto para a região dorsal quanto para a região epigástrica. A questão da apendicite, que a dor seria na fossa ilíaca direita, geralmente, mas aí vai depender da localização do apêndice, né? Alguns casos a dor pode ser também ali no hipocôndrio direito, né? Dependendo da extensão e da localização desse apêndice. A diverticulite também é uma causa de abdômen agudo inflamatório. Geralmente, essa dor ela vai ser referida ali na fossa ilíaca esquerda, mas também existe, menos comum, mas também existe a diverticulite do cólon direito, do cólon do lado direito ali, a gente também vai ter essa dor, referida na fossa ilíaca direita. E a pedangite, que a gente vai falar também no final, é uma dor que ela pode ser referida ali nos 2 quadrantes inferiores, tá? Então, por isso também ela vai fazer um diagnóstico diferencial tanto com apendicite quanto com a diverticulite. Também se encaixa nesse abdômen agudo inflamatório a pancreatite que o Raoni falou na aula passada. No caso da pancreatite, a dor vai ser no hemiabdômen superior, então pode pegar ali os 2 quadrantes do abdômen superior. Então, as principais causas, né, como eu tinha falado, a apendicite aguda, que a gente vai falar aqui, a colecistite, a diverticulite e a pancreatite, que o Raoni já falou na aula passada. A gente vai começar pela apendicite aguda. Então, o que que é apendicite? Ela é uma inflamação do apêndice. O apêndice, ele é um tubinho de extremidade cega, né? Ele é estreitinho, que geralmente contém fezes e ar no seu interior. E por ele ser mais estreito que a luz intestinal, que o restante do intestino, ele é um anexozinho, ele é mais facilmente obstruído. E essa obstrução é o que gera ali a inflamação do apêndice. A apendicite aguda ela é a principal causa, né, de cirurgia em jovens e em crianças também. Então, ali na foto a gente tem um apêndice, a primeira partezinha, um apêndice bem retinho, né? Ele não está obstruído e não está inflamado, né? É um apêndice normal. Ali na fotinho do meio, ele já passa a ter uma distensão da luz, né? Então, ele começou a ter um processo inflamatório. E a gente falou lá no começo que quando tem um processo inflamatório, acontece o borramento, né? A inflamação, a ecogenicidade dessa gordurinha que está ao redor do órgão também. Então, ali a gente já consegue ver um pouquinho. E no terceiro fotinho ali de baixo, a gente consegue ver mais. E ali tem uma perfuraçãozinha também, que é uma complicação que pode acontecer no caso da apendicite. Então, as causas da apendicite. Então, normalmente, quando a gente fala de apendicite, vem na nossa cabeça uma paciente criança, um paciente jovem, e a questão de um fecalito, de uma obstrução por um pouquinho de fezes, mas nem sempre é assim. A gente tem várias causas, e entre elas a gente tem a hiperplasia linfóide, o fecalito, que é bem comum, mas também a gente pode ter corpo estranho, que fica impactado ali naquela região, doença de Crohn
estenose, parasitas também e tumores. Essa questão de doença de Crohn, tumores e estenose são causas de apendicite mais comum em adultos e em idosos, tá? Então, como eu estava falando ali no começo, apendicite, a gente pensa em criança, mas também pode acometer adultos e idosos. E embora as causas possam ser diferentes, né? E a gente pensaria mais numa doença de Crohn, em tumores, enfim, né? Os sintomas. É, na verdade, começa com sintomas inespecíficos, dor periumbilical, náuseas e vômitos, e conforme vai evoluindo o quadro, a dor vai localizando para a fossa ilíaca direita. E sinais tardios da apendicite são febre e as alterações laboratoriais, como leucocitose, e aumento dos marcadores inflamatórios. Como diagnóstico diferencial da apendicite, a gente tem principalmente a adenite mesentérica, que é a inflamação ali de um linfonodo na região da fossa ilíaca direita. A gente tem que cuidar na questão da adenite mesentérica, porque quando a gente tem uma apendicite, a gente também pode ter a inflamação de um linfonodo ali do ladinho. Então, sempre que a gente vai falar que é uma adenite ou sugerir que é uma adenite mesentérica, o ideal seria a gente localizar esse apêndice e se certificar de que ele esteja normal. Então, um apêndice normal com um linfonodinho ali, tudo bem, pode ser uma adenite mesentérica. Mas um linfonodinho inflamado e a gente não viu o apêndice, de repente pode ser uma apendicite. A pedangite, que a gente vai falar daqui a pouco, mucocele do apêndice, uma doença inflamatória intestinal, diverticulite do cólon também, ela pode se apresentar do lado direito, então também faz diagnóstico diferencial com apendicite. E a diverticulite de Meckel, que também é comum em crianças. Dos exames de imagem que a gente utiliza para diagnosticar apendicite, o ultrassom e a tomografia são os métodos de escolha. Então, o que é que a gente vai ver, tanto no ultrassom quanto na tomografia, né? A gente vai ver aquela imagem tubular, que tem um fundo cego sempre, que se tornou não compressível, né, durante a apendicite. Vai estar aumentado de diâmetro, com um diâmetro maior que 6 milímetros. Pode ter o apendicolito, né, que vai estar ali hiperecóico, com sombra acústica posterior. A gordurinha ao redor do apêndice, ela vai se tornar hiperecóica, vai estar mais inflamadinha. Podem ter os linfonodos reacionais por perto. Pode ter também uma coleção líquida ao redor. E uma hipervascularização quando a gente liga o Doppler. Na tomografia, também é uma imagem tubular em fundo cego, também vai ter o diâmetro maior que 6 milímetros, vai ter o espessamento da parede maior que 3 milímetros. Como é um abdômen agudo inflamatório, também vai ter a densificação da gordura, né, ao redor do apêndice. O espessamento da face lateroconal direita também pode estar presente. Também pode estar presente líquidos, né, coleção de líquido e abscesso. E o apendicolito. Então, a gente tem uma imagem aqui, que a primeira imagem é o apêndice, né, tubular ali em fundo cego, e ele tá normal, tá? Então, só para mostrar como ele é normalmente, ele tem a gordura ao redor que ela não tá inflamada, tá tudo normal. O calibre dele também tá normal, tá tudo ok. Na segunda imagem é um corte axial dele, também tá normal, a gordura ela não tá hiperecogênica. E se a gente notar ali, tem a setinha apontando para baixo, esse apêndice ele tá sendo comprimido, tá? Então, estão exercendo uma força ali sobre ele, na parede abdominal, e ele tá sendo compressível, tá? Não tem resistência ali nenhuma, deu até a diminuição ali do calibre, tá ok. A na tomografia aqui embaixo, também a gente vê ali na setinha o apêndice redondinho. A gordura ao redor dele, ela tá a densidade de uma gordura normal. Ela não tá hiperdensa, né? Não tá inflamada. Pode comparar essa gordurinha ao redor do apêndice com a gordurinha, né, de outra parte do abdômen. E ela vai ter a mesma densidade, não tem modificação ali nenhuma. Então, o apêndice normal, né?
A gente nem sempre vai ver ele é visualizado em apenas 30% dos casos. Ele tem um diâmetro menor que 6 milímetros. Ele é compressível. A gordurinha ao redor vai estar normal. Vai ser um apêndice móvel e vai conter ar no seu interior. Aqui, a gente já tem um apêndice um pouquinho diferente da imagem anterior. Nessa que tem a imagem A e B, ele tem uma luz distendida, né? A pontinha dele está distendida e a gente consegue fazer dois cortes. No corte a gente consegue observar a hipervascularização dele ao Doppler, tá? Então, o apêndice inflamado ele vai ser hipervascular. Na pontinha dele não tem essa hipervascularização. Por quê? Porque ele está muito distendido. Então, quando a pressão no interior do apêndice ela é maior que a pressão no interior das artérias, a gente não consegue ver a vascularização. Mas daqui a pouco a mucosa vai esquemiar, a pressão intraluminal vai diminuir e ele vai começar a ficar hipervascularizado de novo. Nessa imagem ali que ele tá pouco vascularizado, a gente consegue ver a dilatação da luz e a gente consegue ver que na parede abdominal ali está sendo exercida uma pressão e ele não é compressível. Ó, ele continua bem redondinho, bem bonitinho, como se nada tivesse acontecendo. A paredezinha ali, a gordurinha ao redor dele ali faz uma coisinha assim, mas tipo, ele tá redondinho, tá bonitinho. Então, esse apêndice, ele é não compressível. Na foto ao lado, na parte de cima, a gente tem um corte longitudinal do apêndice. A gente consegue ver ali nas setinhas uma imagem redondinha e perecóica, que tem uma sombra acústica posterior. Esse é o fecalito. Então, esse é o fecalito que está obstruindo a luz do apêndice e ele está mais dilatadinho à direita. Ali o corte transversal também, axial também. E embaixo a gente consegue ver o corte axial ali e a gordura ao redor do apêndice bem inflamada, mais hiperecogênica, tá demarcada pelas setinhas. Essa gordura ela vai ficando mais hiperecogênica e mais endurecida, vai se tornando uma gordura, ela não é compressível também, tá? Mas essa gordurinha aqui é só a gordurinha ao redor do apêndice mesmo. Já nesse caso, a gente consegue ver nesses asteriscos gordurinha também inflamada, né? Hiperecogênica. O ilho com a parede espessada também e o apêndice aqui embaixo, tá? Conforme o processo inflamatório vai evoluindo, vai chegando perto de acontecer possíveis complicações, entre elas a ruptura do apêndice, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, o próprio corpo ele vai tentando tamponar, tapar essa perfuração. Então, o processo inflamatório ele vai aumentando e vai atingindo a parede do intestino, vai atingindo gordurinhas que estavam mais longe, vai inflamando uma região um pouquinho maior e vão aderindo na tentativa de conter essa perfuração livre, digamos assim, né? Então, no corte da tomografia, a gente tem a mesma imagem e a gente vê o apendiculito calcificado ali. Então, já tem um processo inflamatório ali, ó, que já tá mais, tá um pouquinho maior, já se estende para o ilho ali, para a parede do intestino, já tem uma quantidade de gordurinha maior ali aderida. A apendicite, ela tem algumas complicações, né? Além da questão da perfuração, ela pode formar abscessos ali ao redor também. E nessas primeiras figurinhas ali, a gente tem o flemão. O que que é o flemão? Nada mais é que a hiperdensidade da gordura ao redor, que fica mais compactada e atinge um pouquinho mais ao redor do apêndice, né? Então, quando tem essa formação do flemão, em alguns casos a gente tem que controlar para ver se diminui esse processo inflamatório, que foi o que foi feito nessa figurinha aqui. Então, tem dia 0, dia 8, dia 35, dia 90, que foi feito o controle desse flemão, desse processo inflamatório. Então, no dia 0, ele estava medindo ali 30 milímetros. Depois diminuiu para 18, depois diminuiu para 13, depois para 11.
Na figurinha do lado, a gente tem a formação de um abscesso. O flemão, ele não tem conteúdo dentro, tá? Ele é só a gordura hiperecogênica. Quando forma coleção de pus dentro desse flemão ou algum conteúdo, daí a gente chama de abscesso. Aqui já é um abscesso, porque esse apêndice que estava ali acabou drenando um conteúdo purulento ali pro abscesso. Até por isso que o apêndice está mais magrinho, digamos assim. Não tá tão inflamado, não tá tão distendido. Então, tem o apêndice com o fecalito ali, né, hiperecogênico com a sombra acústica posterior. O apêndice, ele drenou para esse local do abscesso, que dá para ver bem, e ali do outro ladinho tem o ilho, que está em contato. É o mesmo caso visto na tomografia. E aqui embaixo eu coloquei um desenho bem didático para a gente ver mais ou menos o que estava acontecendo. Então, o ilho, o abscesso ali no meio e o apêndice que drenou conteúdo purulento ali pro abscesso. Aqui a gente consegue ver o apêndice com uma parede mais irregular, né? O apêndice mais murchinho, digamos assim, né? Não tá com a parede tão distendida e a parede está irregular. Esse aspecto é quando o apêndice rompeu. Então, teve uma ruptura ou está em ruptura iminente. Fica com os contornos mais irregulares, assim. Tanto no longitudinal quanto no axial. Então, uma apendicite complicada por uma perfuração. Mas Onde a deixa apendicite... eu vou falar da apendicite duas coisas, que a gente não. Quando vê um apendicolito, tem que falar que tem apendicolito, porque ele aumenta o risco de ter perfuração, de ter complicação, então é um achado importante da gente descrever. Outra coisa, se a gente, como a Nayara mostrou, a apêndice às vezes é só na ponta, ou começa pela ponta. Então, se não vê o apêndice inteirinho, não jura que não tá, que não tem apendicite, né? Não fala que não tem. Então, como eu descrevo, eu coloco que tem um apêndice parcialmente visualizado, de calibre preservado, ali nas porções avaliadas, e que não via a ponta. E aí depende do paciente se ele está com dor ou não, se tem alteração de laboratório ou não, e aí a gente não vai decidir sozinho se precisa fazer algum outro exame ou não. Ah, E importante isso porque uma vez eu já vi um apêndice normal, chamei a Marielle, ela achou a ponta e tinha um apendicite na ponta. exato, eu vi um recentemente também, que eu acho que até mostrei foto para algumas pessoas, que era só a pontinha assim que estava inflamada, a paciente nem tinha muita dor. Depois eu acho, porque agora já no sistema novo é pior de achar, mas tu vê o apendicolito bem na pontinha e só a pontinha inflamada. E aí tem a cirurgiã mandou a foto do intraoperatório, dava para ver que já estava perfurandinho, mas e o apêndice bem na pontinha, assim, sabe? Bem perto da ponta. Então a gente só pode falar se tu consegue ver tudo. E a mesma coisa para adenite mesentérica, porque não pode falar da adenite, que tem adenite se tu não vê o apêndice normal. Eu sempre falo e repito. Só pode falar assim, sinal de adenite mesentérica se tu viu um apêndice normal. Se tu não viu, tu só vê linfonodo, é um linfonodo reacional, X. Pode ser tanto por uma adenite, mas pode ser uma apendicite que tu não enxergou também. Então, para dar esse nome, que daí encerra a investigação da paciente, né? Tipo, é uma adenite mesentérica, não é apendicite, porque é isso que eles entendem. Então, a gente só fala se a gente vê um apêndice normal. E a outra coisa, mas daí vale para tudo. Quando, tipo, tem um apêndice, tem aquelas bolinhas de gás em volta do apêndice. Não é para chamar aquilo de pneu peritônio. Aquilo ali é um gás só no mesentério adjacente, não é pneu peritônio. Pneu peritônio a gente diz quando tem lá gás lá para cima, na superfície. Só aquelas bolinhas de gás, aí o nome não é pneu peritônio. Beleza? Pode continuar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da colecistite aguda. A colecistite, ela é a inflamação da vesícula biliar, que normalmente ela acontece por uma
Vai desligar? Não, acho que não. Que normalmente acontece pela impactação de um cálculo no infundíbulo da vesícula ou no ducto cístico, tá? Mas ela também pode ter outras causas, né? Existe a colecistite acalculosa, que ela acontece em pacientes muito graves, como os queimados e nutrição parenteral, que essa vesícula ela fica disfuncional, ela não consegue contrair, ela não consegue funcionar normalmente, então a luz fica distendida e acontece um processo inflamatório. Nesse caso, não existe cálculo, né? Mas a gente vai falar aqui da vesícula, da colelitise e colecistite com cálculo, por causa calculosa. Então, os sintomas é a dor no hipocôndrio direito, que pode irradiar para o epigastrio ou então para a região dorsal também. Ela é acompanhada de náuseas, vômitos, principalmente depois que a pessoa ingere gordura, acontece também de estimular mais a dor, né? Também tem febre. Tem sinal de Murphy positivo, vai ter tanto o Murphy clínico quanto o Murphy ultrassonográfico. E o principal exame para a gente diagnosticar é o ultrassom. A tomografia, ela também é boa, mas a questão do ultrassom é um pouquinho melhor, porque no ultrassom a gente vai conseguir ver os cálculos de colesterol, que na tomografia a gente não vai conseguir ver. Deixa eu fazer uma ressalva, porque isso sempre falo. A gente tem que. A tomografia é tão boa quanto o ultrassom para diagnóstico de colecistite, tá? Então, assim, para ver o cálculo, o ultra é melhor. Para ver a colecistite, a tomo é tão boa quanto. Só que vocês têm que aprender a ver pela tomo, entende? Tem que procurar ativamente. Se souber procurar, consegue fazer o diagnóstico nos dois. Até saiu um estudo ano passado que eu até usei para dar uma aula, que os dois são equivalentes e se tu tem tipo, se a tomo já dá o diagnóstico, não precisa passar pelo ultrassom, porque ela é muito certeira tanto quanto, entende? Então, dá para falar sim que é colecistite. Se tá dúvida, tu sugere ultra, mas conhecendo os sinais, assim, muitas vezes dá para já falar direto, tá bom? E se o clínico falar, eu quero ultrassom para ver, tipo, a tomografia daria para ver também. Então, dá essa história de falar assim que só para colecistite tem que ser ultrassom é falsa, tá? Então, as características, né, que a gente vai ver no ultrassom e na tomografia. Na ultrassom, o Murphy ultrassonográfico, então a gente vai colocar a sonda ali na região da vesícula, o paciente pode sentir dor. A parede da vesícula, ela pode ter uma espessura maior que 3 milímetros, um aspecto em várias camadinhas, assim, que a gente chama de parede delaminada. A vesícula, ela vai estar distendida, tá? Nos dois eixos, tanto nos dois cortes transversal e longitudinal. Então, vai medir mais que 4 centímetros no transversal e mais que 9 no longitudinal. Vai ter a presença de cálculo obstrutivo no infundíbulo ou no ducto cístico. E aqui a gente tem que lembrar sempre de mobilizar o paciente para o decúbito lateral esquerdo para a gente conseguir observar melhor, né? No caso do ultrassom. Pode ter um líquido ao redor da vesícula e é o que a gente chama de hiperemia da parede, que quando joga o Doppler na artéria cística, tem uma velocidade ali maior, o pico de velocidade da artéria cística maior que 40 centímetros por segundo, e na artéria hepática maior que 100 centímetros por segundo. Já na tomografia, a gente vai ver a densificação da gordura adjacente à vesícula também. O espessamento da parede também maior que 3 milímetros, uma camada externa hipodensa devido ao edema. A vesícula também vai estar distendida nos mesmos valores do ultrassom. E a questão dos cálculos de colesterol, daí a avaliação ali é limitada na tomografia, né? Então, das imagens aqui. Aqui a gente tem a imagem no ultrassom e a imagem na tomografia para a gente ver o espessamento da parede, né, da vesícula. Nem sempre o espessamento da parede significa colecistite. Várias outras causas, várias outras doenças podem produzir esse efeito de espessamento da parede, entre elas a dengue, a pancreatite, então uma série de doenças mais sistêmicas
vão se expressar com a parede da vesícula espessada. Então, sempre quando a gente for dar um diagnóstico de colecistite, nunca é um achado único, nunca é um achado patognomônico, é um conjunto de achados que a gente vai conseguir encontrar. Então, só a parede espessada isolada, ela não faz o diagnóstico. Então, aqui na questão da ultrassom, a gente tem a delaminação da parede, né? Uma parede espessada, que a gente consegue ver ali uma camadinha mais hipoecóica, né? E três linhazinhas, digamos assim. E na questão da tomografia, a gente vai conseguir ver o edema ali, né? Ali onde tem a setinha, a gente consegue ver essa região mais hipodensa, que é o edema. Nessa imagem aqui da esquerda, a gente consegue ver uma vesícula bem distendida. Nas três setinhas apontam para a vesícula, para a parede espessada e para não compressibilidade. Acho que acabei de inventar uma palavra, mas não está sendo compressível ali, está exercendo uma pressão na parede e ela não está comprimindo, tá? Porque ela está bem distendida. A parede está espessada. A gente consegue ver o cálculo aqui embaixo, né? Imagem hiperecóica com uma sombrinha. E ao redor do cálculo a gente consegue ver também um barro biliar, uma lama biliar mesmo, tá? Na imagem da tomografia a gente vê toda uma região ao redor da vesícula que é a gordura inflamada, uma gordura mais hiperdensa, sugerindo a inflamação. Essas imagens do ultrassom eu coloquei só para a gente ver o cálculozinho ali na região do infundíbulo da vesícula. E desse ladinho tem a tomografia que a gente consegue ver também a inflamação da gordura ao redor da vesícula, a vesícula distendida e a questão da gordura bem inflamada. A gente tem também outros achados mais novos que também sugerem a colecistite, que o primeiro é o sinal do fundo tenso, né? Então, assim, quando a vesícula está muito inflamada, ela distende muito, o fundo da vesícula, ali onde está a setinha, ele vai exercer um efeito de massa na parede abdominal. Então, a gente vai ver que a parede, ela até empurra, a parede da vesícula, o fundo da vesícula, ele até empurra a parede abdominal, ou em alguns casos, a região da costela ali. Claro que a costela não vai conseguir empurrar, mas daí a vesícula vai ficar mais abaladinha. Tu vai ver que, olhando, consegue detectar um efeito de massa ali. As segundas fotinhos ali tá mostrando o pico sistólico, né? O aumento da velocidade do pico sistólico da artéria cística. Por quê? Porque como ele é um processo inflamatório, acredita-se que aumenta ali o fluxo sanguíneo. E aí a gente consegue, jogando o Doppler ali, medindo a velocidade do fluxo arterial, a gente consegue ver que tem um aumento, tanto na cística quanto na hepática. E o último achadinho ali seria uma perda da reflexão da mucosa devido à isquemia que acontece. Então, começa a acontecer uma isquemia dessa parede da vesícula e aí a gente perde a reflexão ali da parede. Nai, Oi. eu acho que tem 1 minuto para acabar o tempo do Zoom. Ah, tá. Então acho que eu já faço outro antes de começar. Aham. Tá, peraí. Como é que eu saio? Não tem o leave ali para encerrar a reunião? No Tá canto aqui inferior com direito. menos de 1 minuto, eu acho que vai fechar só. Fechou, eu acho. Ah, Ainda não, mas tá quase. Ah, não, ainda não. peraí.